Qual o tipo de construção mais barata? Esse é um tipo de pergunta que eu recebo muito quando eu vou conversar com o cliente sobre o projeto estrutural. E é ali que a gente acaba mudando bastante coisa na mentalidade do cliente. Por quê? A gente entende que construir é caro. Os materiais são caros, a mão de obra está ficando cada vez mais cara e especializada. Temos diversos fatores que podem influenciar. Então, se a gente tiver uma construção que você constrói mais, gastando menos, por que não? No vídeo de hoje, quero explicar para vocês as principais metodologias e responder essa tão sonhada pergunta: como economizar na obra? Qual é o tipo de construção que vai trazer economia para mim, Felipe? Beleza? Eu sou o engenheiro civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? Hoje, quando a gente fala de construção, muitas pessoas já torcem o nariz na hora, pensando em duas coisas: dor de cabeça e gastar dinheiro. E eu digo para vocês estão certos. Construir não é uma tarefa fácil, principalmente para quem está fazendo isso uma única vez na vida. O casal que acabou de casar está comprando seu terreno ali suado e vai começar a construir, ou uma família que quer uma casa maior. Enfim, qualquer obra, ela realmente traz grandes custos e uma dor de cabeça muito grande. Isso está muito relacionado a ficar na mão dos executores. O pedreiro, ele acaba fazendo o que quer justamente para a pessoa não ter conhecimento na área. Às vezes a pessoa trabalha com tecnologia, é extremamente inteligente, trabalha com outras áreas e não construção. É aí que acaba ficando um pouco aí à mercê dos profissionais. E a gente entende também que nem todos os profissionais são honestos, são sinceros. E a maioria deles, pessoal, vai buscar o que é mais fácil para eles. É aí que a gente entra no primeiro método construtivo, tá? Que é o método construtivo mais usual: o concreto armado convencional. Nessa metodologia, a gente se utiliza de pilares, vigas e lajes como elementos estruturais. Já as paredes servem apenas como vedação, fechamento. Elas não têm função estrutural. Toda carga faz o caminho dessa maneira, tá? Temos a sobrecarga de utilização, as pessoas andando sobre a laje. A laje lança as cargas nas vigas. As vigas, após receber essas cargas que vêm da laje, da sobrecarga, da própria viga, do próprio concreto e de pavimentos superiores, ela distribui nos pilares. Os pilares vão transferir essa carga para a fundação e a fundação transfere para o solo. Esse é o encaminhamento do sistema construtivo mais utilizado, que é o concreto armado. E por que ele é o mais utilizado, sendo que ele não é o mais econômico? Simplesmente porque 90% dos profissionais que trabalham com construção aprenderam a fazer dessa forma e não querem fazer de forma diferente. Tá? Simplesmente por isso, eu posso garantir para vocês. Tá? Hoje a gente tem uma mudança muito grande no mercado. Temos aí muitos profissionais que buscam informação, aprendizagem, entender novas tecnologias. Isso é muito bom, tá? Não só para o profissional, mas também como para o cliente, já que ele vai fornecer soluções cada vez melhores. Tá? Hoje a gente tem um advento muito grande de construções em EPS, tá? Que pode ser o ICF ou os painéis monolíticos. Temos as construções em alvenaria estrutural, temos as construções em steel frame, fechamentos em placas cimentícias ou drywall, temos construções maciças com formas. Mas e aí, qual que é melhor? Qual que é a mais econômica em relação ao concreto armado convencional? Vamos sempre se utilizar do concreto armado convencional como padrão, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender: o tamanho da sua obra. Qual que é a sua proposta? Você é um construtor que vai fazer uma sequência de 100 casas, ou você vai construir apenas uma casa por vez, ou apenas uma casa? Qual? Vamos falar primeiro dos novos métodos que surgiram no mercado, EPS e ICF. Esses dois métodos, eles se utilizam de isopor.
o chamado EPS, tá? O EPS é um material que tem um isolamento termoacústico excelente. E ele tem uma certa resistência à compressão, tá? Principalmente o EPS estrutural, que é muito utilizado no preenchimento de lajes. E a vantagem dessa metodologia é que você não se utiliza de formas. Tanto o ICF, que é um bloco que o concreto vai no meio, como os painéis monolíticos, que são o meio com o EPS e a estrutura metálica em volta. Então a gente torna ali uma peça monolítica, tá? Uma peça única. Temos ainda questões de custo, de logística, fornecimento do EPS, que tem um custo relativamente alto. Então, conversando com alguns construtores, em termos de custo, ele se assemelha muito ao concreto armado. Porém, ele ganha disparadamente no que, pessoal? Na velocidade de execução. Esses métodos podem representar aí até um ganho de quase 70% em comparação ao concreto armado convencional. E esse 70% que pode ser mais rápido, eles podem se converter em economia. Claro que, como eu disse para vocês, tudo depende da logística. É por isso que essas metodologias é imprescindível. Duas coisas antes de você começar a construir, antes de você bater o martelo. Projeto arquitetônico finalizado, que são peças monolíticas, né? Peças únicas. Segundo, projeto estrutural pronto, finalizado e concluído. Aí você vai ter todas as dimensões, parâmetros, características dos materiais. Você vai conseguir conversar com o seu fornecedor de EPS, seja qual método utilizar, para você ter as peças sob medida. E aí sim, você consegue ter uma economia muito grande, né? Isso se converte em economia posterior. Tá? Então não queira fazer esse tipo de construção sem projeto, confiando apenas no executor, senão você pode ter um sério problema. Tá? E vá visitar obras, vai conhecer a metodologia, vai entender os custos que rodeiam essa construção. Não apenas o custo de construir, digo o custo de acabamento, custo de finalização, tudo que pode alterar os valores finais que vão sair da sua conta. Então, busquem informações, faça igual o ET Bilu falou. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento, pessoal, tá bom? Para você não ter problema, tranquilo? E agora vamos falar um pouco sobre steel frame. O steel frame, né, ele é muito conhecido no exterior, principalmente nas construções americanas. Ele se popularizou muito justamente por conta da sua rapidez. Como todo material ele é industrializado, então você consegue comprar ele com uma certa rapidez, né, e ter disponível na sua obra muito rápido. Não só os materiais de estrutura, né, que são os perfis galvanizados, né, é uma estrutura metálica muito mais leve. A gente fala steel frame porque a gente tem as estruturas metálicas convencionais, que é viga I, perfil W, enfim, essa já é uma construção mais pesada, né, é uma construção que ela suporta grandes vãos, enfim, você consegue ter mais maleabilidade arquitetônica para trabalhar do que o steel frame, muito mais. Né? O steel frame ele é muito mais focado na agilidade e na economia. Por isso que nos Estados Unidos, volto a dizer, se vê muita construção em steel frame. Lá é muito comum também construções em madeira, que se assemelha muito ao steel frame, só que ao invés de você utilizar os perfis galvanizados, você vai utilizar as madeiras, o madeiramento. Mas madeira não é muito interessante trabalhar por conta da degradação e porque a gente não pode mais, né, não tem mais disponibilidade ambiental de madeiras com uma resistência e uma qualidade muito grande. Você tem madeiras boas, mas creio eu que nem tão boas assim para durar 100 anos, como uma construção em concreto armado convencional. Então por isso que a gente tem que rever muito esse conceito da utilização da madeira na obra. E o steel frame ele vem justamente para substituir o madeiramento, seja no telhado, seja nas paredes, seja na construção. E sim, também é uma metodologia que traz uma rapidez muito maior de construção, pode ter um tratamento acústico muito bom,
colocar lã de rocha no meio. Tanto que alguns cinemas, os fechamentos são de steel frame, com diversas camadas de isolamento acústico, justamente para ter um conforto melhor. Então, não que a sua construção vai passar barulho, vai ficar mais fraca, nada disso. Você vai ter uma construção robusta até, não tão robusta quanto o concreto armado, mas que você garanta aí a segurança e estabilidade dela, né? Que a laje não vai cair. E o steel frame é legal que no Brasil tem ganhado muito espaço, justamente por conta da sua rapidez. Já é comum nas obras comerciais, principalmente em shopping, onde a gente tem uma questão de construir, demolir, mudar, modificar muito grande. Então, se utiliza muito o steel frame dentro de construções comerciais. É isso já há um bom tempo. Isso está se convertendo para construções residenciais. Novamente digo, os custos também envolvem muito questões de prazo e fornecimento do material, já que o aço deu uma disparada nos últimos anos aí no mercado, né? Então pode aí colaborar com o aumento do custo dessa metodologia construtiva, que também é atrativa para quem busca alternativas de construção. Tranquilo? E agora, entrando num tipo de construção que ela é mais econômica quando tem uma série de construção. Isso também se aplica a edifícios que vai subindo, que são o concreto maciço ou concreto celular, né? Formas que formam as paredes e se tornam uma peça monolítica inteira. Essa construção nem vamos detalhar muito para construções em série. Tá? Se você vai construir uma única vez, não compensa, porque o custo das formas é muito alto. E esse custo de forma, ele não vai pagar na sua obra. Ele vai se pagando quando você tem um edifício aí de 16 pavimentos que você vai subindo, né? Então, a execução de obras com formas para concreto celular, geralmente por que se utiliza o concreto celular? Porque ele é mais leve, mais barato e ele tem um isolamento termoacústico melhor. Tanto que as primeiras construções em formas, painéis, tinham um problema seríssimo de isolamento termoacústico, né? Quase não existia, principalmente em dias muito quentes, parecia que você estava fora da casa, tão quente que ela ficava. Então é muito comum a gente utilizar o concreto celular por conta disso, para melhorar o conforto de quem utiliza. E agora a gente vai falar sobre o método construtivo que eu já atuo há muito tempo e considero o mais viável economicamente e mais barato, principalmente para construções, até construções maiores. Até porque pega um parâmetro, olha em volta da sua cidade. Preste atenção nas construções em edifícios, prédios, principalmente prédios de até 4 pavimentos. Qual é o modelo construtivo que está ganhando muito espaço? Está aumentando. Alvenaria estrutural. Antes a gente fazia apenas edifícios de até 4 pavimentos. Porém, com a evolução das normas, dos cálculos, tudo, é possível a gente construir prédios que já superam os 20 pavimentos em alvenaria estrutural. E qual que é o principal benefício da alvenaria estrutural? O fechamento. Essas paredes, elas não são apenas utilizadas para fechamento, como é o caso do concreto convencional. Na alvenaria estrutural, a própria parede é um elemento estrutural. Ela própria vai suportar as cargas. Dessa forma, a gente tem a extinção de vigas, pilares, laje mantém a mesma. Laje e fundação se mantém a mesma. Uma construção em alvenaria estrutural comparada a uma de concreto armado convencional chega a ser 35% mais barata. Isso em casos reais, estudos reais. Isso se dá pelo fato de que a gente não tem utilização de formas, já que a própria alvenaria ela é preenchida com os groutes e o aço. Temos uma área de aço muito menor, porque toda a estrutura está contribuindo para a resistência da estrutura no geral. Então a gente tem aí uma contribuição e a gente empurra a nossa estrutura justamente para tirar mais benefício da resistência do bloco, a compressão. Então toda a modulação, todo o estudo é feito para tirar o que há de melhor da alvenaria estrutural. E é por isso que a gente tem uma área de aço reduzida, a gente tem menos utilização de concreto.
a gente tem aí um ganho muito grande. Então, por isso que hoje, uma das metodologias mais eficientes que temos é a alvenaria estrutural, sem dúvidas nenhuma, tá? E aí a gente entra em um outro conceito, né? Antes de encerrar esse vídeo, é muito bom a gente falar sobre o quê? Primeiro, temos questões de financiamento, né, dos bancos. Hoje a gente tem estudos que viabilizam o financiamento de obras em concreto armado, nem vou discutir que ela é clássica, tá? Mas em alvenaria estrutural, em CF, painel monolítico, eles já estão sendo testados, já está sendo desenvolvido normas, porém já tem laudos que estão sendo, né, fornecidos. Então, se não está liberado já, a Caixa já está para liberar financiamento desse tipo de imóvel. Então, por isso tem que tomar muito cuidado. Às vezes você pretende financiar a construção ou comprar um imóvel que foi construído nessa metodologia, você pode ter problema. Mas hoje, com o avanço, a gente já está caminhando aí para que tudo esteja na mesma linha. Né? Se você está falando de curso, se você está falando de construção, tipos construtivos, é necessário compreender as questões burocráticas também, pessoal. Não é simplesmente só sair decidindo, porque pode ter todo o impacto no decorrer da vida útil do seu imóvel. Imagina você fazer uma construção, sofrer, depois querer vender ela para qualquer coisa, qualquer projeto, mudar de endereço, né, de cidade, estado, país, e ter uma dor de cabeça muito grande porque não financia. Né? Hoje, quantas pessoas compram um imóvel ali na carteirada, né, à vista? São poucas as pessoas, né? Então, realmente temos aí essa questão do financiamento que tem sim que ser levado em consideração, beleza? Então, sempre analisem isso. Segunda questão, a disponibilidade de materiais. Por isso que eu falo para vocês que todas essas metodologias construtivas, todas, projeto arquitetônico, projeto estrutural, porque aí você vai cotar fornecedores. Imagina, eu decidi fazer um steel frame. Chega na minha cidade, eu não encontro quem venda o material. Eu não encontro quem execute. Porque uma grande desvantagem de todas essas metodologias, tirando o concreto armado, é que a mão de obra é bem mais limitada. Tá? Você não tem a mesma disponibilidade de mão de obra. Por quê, pessoal? As pessoas estão acostumadas a construir em concreto armado convencional, não estão acostumadas a construir metodologias novas, avançadas. Cai naquela cultura nossa, né? De não querer mudar, não querer estudar, não querer aprender, não querer se abrir para o novo, né, pessoal? Então você precisa entender que as coisas evoluem, né? As coisas precisam ter aí um ganho de conhecimento. Então, sim, existe essa limitação. Então, toda vez que você for decidir, procure ter um projeto completo, procure conhecer os profissionais que atuam na sua região, se você vai ter disponibilidade de mão de obra para executar. Né? Não adianta você ter a melhor metodologia, mais barata, mais eficiente, mais incrível, mais revolucionária, se não vai sair do papel. Né? Então você precisa sim ter esse conhecimento de mão de obra, beleza? Busca as referências, se esse profissional que está propondo construir a sua obra dessa maneira, ele realmente sabe construir. Tá? Não saia construindo sem ter aí uma certeza, não digo nem só indicação, mas ter certeza que o cara vai construir, né? Principalmente saindo do prático. E você precisa também conhecer como funciona essa metodologia, né, para você aprender a fiscalizar essas obras, para você não ficar só na mão dos profissionais. Então evitem, pessoal, evitem ficar na mão dos profissionais, tranquilo? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha respondido aí e tirado algumas dúvidas de vocês. Se ficou mais dúvida, deixe nos comentários, comente aqui, vamos bater um papo, trocar uma ideia, e que o canal tem muita coisa legal para ser lançada ainda esse ano, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!